Esse é o tio Paçoquinha. Ele tem mania de dar paçoca às crianças, é o tio Paçoquinha. E as crianças gostam, não sei se pela inocência, mas pergunta esse mineiro o que vem na cabeça dele quando ele pensa em broa de milho, café. Eu penso na minha mãe, com certeza, né? O primeiro café, com certeza, que eu tenho consciência, eu sei que eu tomei outros antes, mas que eu tenho consciência é a mesa que ela fez. É a mesa que a gente se encontrava com os pais, os irmãos. Isso é muito bom. São memórias afetivas. Outras, quando pensam em ovo mexido, lembra da mamãe colocando na boca, come, né? São lembranças. São lembranças afetivas. Abramos nossas Bíblias na parábola do pai amoroso. Parábola do pai amoroso, conhecida também como parábola do filho pródigo. Lucas 15. Deixa aberto o seu texto. Eu vou trabalhar a partir do versículo 11 ao versículo 21. E eu ensino aos meus alunos lá numa classe, eu ensino, não partilho, compartilha. Quando você pega um texto, você procura saber quais as vozes desse texto. Vozes que são totalmente claras, presentes, e vozes ocultas. Isso ajuda muito na compreensão de um texto. Quando você estiver lendo um texto, procure observar quantas vozes tem aquele texto. Aqui tem o pai, tem a voz do filho pródigo, tem a voz do irmão mais velho, tem a voz dos amigos, tem a voz do proprietário da criação de porcos. Então isso ajuda na compreensão. Apenas para que possamos recapitular, vamos ao primeiro. Eu preciso, quando trato de memórias, história e memórias afetivas na construção da família, primeiro, é um privilégio termos memórias afetivas que qualificamos como positivas. Há pessoas que não têm. Eu não trouxe, mas lembra da foto daquela criança, uma criança num desses países do Oriente, que teve um bombardeio, ele só sentado numa cadeira ou em cima de alguma coisa, chorando, todo sujo de pó. Aquilo é uma memória afetiva. Precisamos compreender isso nas pessoas. Nem todos nós temos as mesmas histórias, nem todos nós temos as mesmas memórias afetivas. E essas memórias interferem muito no comportamento da gente, na visão de vida e na compreensão do próximo. Preciso entender isso. Por que uma pessoa que passou fome tem tanto medo de passar fome? Por que quem ficou desempregado tem tanto medo da sombra do desemprego? Porque as memórias que temos desse período, ainda que para nós os crentes tenhamos também a presença de Deus, são memórias que causam sofrimento. Memórias traumáticas trazem sofrimento. E algumas pessoas não conseguem tirar isso da vida a vida inteira. Que se converte, conhece Jesus e não consegue, às vezes até, primeiro porque essas coisas não podem tão somente ser apenas tratadas no auditório, na comunidade. Não gosto de auditório, comunidade. Às vezes precisamos de uma conversa particular. Mas história, como eu digo aí, a matéria fundamental da história é o tempo.
A história testemunha, investiga as ações realizadas pelos homens. E a história é uma narrativa, uma forma de contar, né, de narrar a própria vida. Ela pode ser falsa, ela pode ser verdadeira ou puramente imaginária. Algumas pessoas, isso é tão forte que eles têm a imagem, quando fala do pai e da mãe, diz, meu pai é isso, meu pai foi aquilo, meu pai teve dinheiro, meu pai era rico, meu pai não sei o quê. Ele cria uma fantasia, meu pai era carinhoso, meu pai para proteger o seu próprio emocional, sua própria história, ele cria uma fantasia, uma imagem, que não, e ele sabe, a não ser que se torne um pouco patológico, que isso não representa a realidade da vida dele, né? Ele representa como uma forma de negar algo que existe em casa, compensando com uma imagem positiva, né? É aquele cara do ensino médio, ensino fundamental, os nossos antigos ginásios científicos, que passavam um fim de semana de castigo e chegava na escola contando vantagem. Dizendo que fizeram isso, fizeram aquilo, aí você descobre que ele estava de castigo em casa, não estava. Então, essa história ela pode ser falsa, ela pode ser verdadeira. Falsa no sentido que você transfere responsabilidades. Você vai culpar A, B ou C, às vezes pelo seu fracasso, e seu filho vai construir, às vezes constrói um comportamento, uma emoção, às vezes até determinando mágoa, ou rancor, até mesmo ódio, por determinada pessoa, porque na cabeça dele, da forma que foi contada, aquela pessoa foi a responsável, de certa forma, pela destruição da família, pelo problema que a família passou. Quando, na realidade, aquela não era a verdade. Então, essa história, por isso que ela tem que ser investigada, né? Não ouça simplesmente, especialmente notícias, vá mais a fundo, investigue. A história, nesse caso, ela é como que vivesse sempre nesse conflito entre realidade e não realidade, verdade e imaginações. Não vamos chamar de mentira as imaginações. Também estamos trabalhando, apenas para recapitular, o conceito de memória. A memória é uma representação do passado, sendo histórica e social, né? Uma das áreas de pesquisa na história é a história oral. Como transformar a história oral de forma que ela possa ser credibilidade científica. Então, é uma forma de investigar. Mas a memória, ela é a representação do passado. Ela tem a propriedade de conservar certas informações, remete-nos, em primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas e pelas quais nós atualizamos nossas impressões, informações do passado, ou o que ele representa como passadas. Hoje já não temos tanta paciência de ouvir histórias. As pessoas podem pensar que a senhora não tem mais nada a ensinar. O que é com uma pessoa que aos 90 anos... O que é com uma pessoa aos 90 anos vai viver até lá? É imagem, é fantasia. O que é que ela tem a me ensinar? Tem muita coisa. Mas, de certa forma, eu fui educado, ou fui orientado a não prestar atenção em conversa de idoso. E eu perco muito com isso. Porque Deus, através da memória deles, quando não se escrevia história, quando não tinha gravador, né? Hoje tem gravador, é um perigo, né? Gravador é um perigo, né? Você tem que pensar tudo. Uma brincadeira, às vezes, torna-se uma verdade na boca do povo. Era através da história oral, da memória, que as coisas eram contadas de pai para filho, inclusive a fé judaica foi assim, a fé cristã também foi assim no princípio, até que apareceram os primeiros escritos. Também a memória
ela, na realidade, ela pode ser aguçada por um som, por uma música, que é som, um cheiro. Por exemplo, se eu ouço o canto de uma cigarra, sabe o que é cigarra? Não há como não lembrar da minha mãe, que hoje ainda é uma memória viva, não é só uma recordação. Mas se eu ouço, onde eu estiver, se eu ouço um canto, como os pássaros lembram do meu avô, como essa questão de esporte, lembro do meu pai, de futebol, que ele gosta. Isso traz a memória. Então, a memória, ela vem, às vezes, do nada. E aquilo mexe com as emoções, muitas vezes, né? Alguns rejeitam essas emoções, mas, na realidade, ela pode ser tratada e observada de modo positivo. O problema é que alguns fazem da memória do passado que um lugar para criar raízes. Não é. O passado é o lugar de se criar memórias. Um dia desse, um professor do Seminário do Norte me deu um livro do seminário e tinha a primeira equipe que foi de uma transertão lá na parte dos volantes de saúde. Naquela época eu fui como enfermeiro. E eu disse, eu já fui assim? Eu já fui assim? Né? E nunca mais vou ser daquele jeito. Dificilmente eu vou ter aquele peso outra vez. Cabelo nem se fala. Mas o passado é o lugar de se criar memórias, não raízes. Também, alguns de nós temos, como se pode falar em relação ao passado, memória de elefante, né? Memória de elefante é uma expressão idiomática da língua portuguesa que é utilizada para se referir a pessoas que possuem uma boa memória, que não esquecem das coisas facilmente, né? Tem criança que é assim, você pensa que ela esqueceu, ela volta a tal coisa. Isso acontece em relação ao passado também. Nós nos convertemos, mas dissemos para o Espírito Santo de Deus, não mexa na minha gaveta do passado. Como diz, não mexa nas minhas coisas. E guardamos, às vezes eu converso com pessoas, vocês veem isso, observam isso, que eles vão contar um fato, uma mágoa de 40, 50 anos atrás, com a mesma força de expressão dos 50 anos atrás. Muda até a cor do rosto, fica mais avermelhado, às vezes a pressão sobe, né? Aquelas coisas todas, porque isso a gente vai tratar com a questão do perdão. Também as memórias, a memória de elefante, ela traz um problema para a gente que, de certa forma não, as memórias afetivas podem construir prisões, memórias afetivas negativas. Podem produzir falsas amarras que impedem de viver novos capítulos em nossa história de vida, ou podem nos impedem de viver novos capítulos em nossa história de vida. Esse elefante é uma figura interessante porque ele é algo muito mais forte que aquela cordinha ali. Você tem muito mais potencial do que o seu passado. Você tem muito mais potencial do que uma experiência antiga, não é? E fica escravo desta experiência. Isso acontece. Às vezes eu me pergunto se muitas coisas não suportei na vida por conta de uma experiência de desemprego em 86.
Não é fácil para ninguém estar desempregado, mas não é fácil também para alguém que ainda é formado à moda antiga, que de certa forma ele é provedor, ele é chefe de família, tudo isso. Então, quando eu pensava que tinha esposa, que tinha filhos, e que eu não podia simplesmente permitir que os meus ímpetos dominassem as coisas, isso podia ter sido e pode ter sido uma amarra na minha própria vida. Imagino como deve ser para o advogado quando perde. O primeiro processo que ele faz, ele perde. Deve ser algo frustrante, né? Eu acho que você fica meio travado. O primeiro negócio de venda, ser contratado como vendedor, primeira venda, você está apostando que aquilo vai sair. Não. Uma vez eu fui convidado para fazer uma série de conferências. Eu era seminarista. Tinha meus 20 anos, num bairro lá em Campina Grande chamado Bodocongó. Eu não. Mas tem uma das músicas uma dessas músicas nordestinas que falam. Preguei, preparei sermão evangelista, ninguém se converteu. Mas eu saí tão frustrado que nem a oferta eu aceitei. Agora, se eu permito o primeiro não de um namorado ou de uma namorada, eu tenho que lembrar que essa corda, ela é menor do que eu. Esse bicho desse tamanho aí, preso por uma corda que ele pode romper, mas passado faz isso. Passado faz você às vezes sujeitar-se a condições que você não se sujeitaria se não tivesse aquele passado. Temos aprendido também e revivido isso, que há um conceito interessante, que essas vivências emolduradas com os mais belos sentimentos é corretíssimo, né? Que se refere às memórias. O problema é quando decidimos revivê-las e aí mora um enorme mora um perigo, né? Provavelmente o quintal em que você brincava não era tão enorme quanto sua memória guardava, e o doce que a sua mãe lhe dava era uma paçoquinha vagabunda, né? Que não tem essas coisas todas, né? E também que você o bolinho de carne da sua avó foi superado por aquele que você aprendeu a fazer, e o córrego onde você se divertia se trata na realidade de um filete de água que não dá nem para molhar o joelho, mas todos os mitos são destruídos em frações de segundo. Então, revisitar o passado, uma vez, meu moço teve vontade de ir à Ponte Nova, né, irmão? Aí alguém dizia, olha, não vale a pena ir, porque não vai encontrar as mesmas coisas, mas às vezes eu preciso viver isso. O problema é quando esse reviver passa a ser uma realidade que não existe mais. Eu, quando vou a Gravatar, lá em Pernambuco, eu gosto de parar em frente onde era a barbearia do meu avô. Não tem nada a ver mais com o que era, mas eu gosto de parar ali para lembrar. Eu estou apenas rememorando, mas minhas raízes não podem estar ali, né? Então, às vezes, nós nos convertemos, somos salvos, mas, de certa forma, carregamos correntes emocionais que se transformam em correntes espirituais. Porque quando eu rejeito, por exemplo, a possibilidade de perdoar alguém, eu estou criando para mim também uma questão espiritual. Não é só relacional, não é só emocional, porque o homem é um todo. Isso tem sido cada vez mais propagado em todas as áreas. Estamos caminhando. Precisamos tratar com cuidado nossas memórias afetivas, identificá-las como motivadoras ou inibidoras, positivas ou negativas, porque elas
vão confundir o nosso rumo de vida. Memórias afetivas relacionadas com os traumas podem inibir a atitude positivas. Então, é uma experiência negativa, ela pode ser determinante na minha vida, a ponto de impedir novos caminhos e novos rumos para a minha vida, né? As memórias afetivas positivas, eu quero trabalhar com esse termo, apontam para um rumo. Significa ter um lar para voltar. É mais do que recordação do passado. É um lugar, as memórias afetivas, é um lugar para reanimar, renovar, ressignificar, redignificar e reconstruir a vida. É a possibilidade de tornar-se pessoa outra vez. Eu não sou peça de museu. Às vezes até pareço. Mas na minha essência, eu não sou peça de museu. Porque às vezes nós confundimos a pessoa pela aparência dela. Você olha para uma pessoa, eu nunca esqueço, isso marcou a minha vida em termos de entender pessoas. Lá em Recife, eu estava num ponto de ônibus, uma parada de ônibus, e eu quis fazer tomar uma informação, e olhei para o senhor, e eu fiz a pergunta, com a nítida impressão que o Cid Moreira ia responder. E fiquei meio zonzo quando a voz de uma criança de 5 anos respondeu. Não aconteceu isso com você, às vezes? Você fica, se você não tiver cuidado, essas memórias, o traço que foi doído na vida, o traço que foi traumático na vida, impede você de novos momentos, né? Eu quero apenas mencionar essa música, não vamos cantá-la, né? Não vamos cantar, eu sei que vocês sabem, mas não vamos cantar. Diz lá, é do Gilberto Gil, né? Vamos tentar não cantar, né? Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar. Eu me lembro bem. Foi querendo sentir o seu cheiro, né? Diz o poeta. E daquele jeito que ela tem, o tempo todo eu fico meio tonto, fico tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo de meu peito, desses que o sujeito não pode aguentar, e esse aperto aumenta o meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar, por isso eu vou à casa dela, né? Falar do meu amor por ela, sabe até mais do que os hinos. Tá me esperando na janela, ai, 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 não sei se vou me segurar, né? É apenas é uma linguagem popular que vocês conhecem, né? O que fez mover-se até a casa dela? Lembranças, memórias afetivas. Não foi isso? O cheiro, o jeito de olhar, a procura dessa pessoa, né? A procura desse passado, a procura dessas lembranças. Por isso, ele toma uma atitude proativa. Ele vai à casa dela, antes que viesse outro e falasse com ela. Não é isso? Porque às vezes você faz um tratado filosófico sobre certas coisas, né? E às vezes nós ficamos tão concentrados no sofrimento que não temos tempo de ver novas ações, novas atitudes que Deus tem para a gente. Por isso eu quero pensar nessa manhã na parábola do filho pródigo. Essa é uma tela, se eu pudesse, volta a tela, esse quadro Rembrandt, se eu pudesse teria ali, tamanho natural, para sempre estarmos observando essa tela do Rembrandt, que é o pai amoroso,
que é retratado uma mão forte masculina e uma mão mais fina feminina. É o pai que age, é o pai que abraça. Vamos ler a parábola. Abra a sua Bíblia. Eu chamei de pai amoroso porque essa parábola deveria tente esquecer o refrão da música. Concentra no texto. Tá bom? Depois vocês cantam no almoço. Tenta esquecer. Vamos para o texto bíblico, né? Veja o que diz o texto. Disse-lhe mais: certo homem, versículo 11, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve uma grande fome. Houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. A casa de um pai, mesmo para quem é casado, sabe que é uma casa que você pode voltar quando tiver uma dificuldade na vida. Porque às vezes as crises chegam. Às vezes uma viuvez, um problema de saúde, um desemprego. E a casa de pai é como coração de mãe. E ele começou a ter necessidade, então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para que os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aliás, a ideia é que ninguém considerava a existência dele. Você já se tornou um anônimo? Já viveu no anonimato? Parece que você não existe? Já passou por essa experiência? Né? Telefonema, só o pessoal do call center. Que te liga às 8 para dar bom dia. Também não pode reclamar de solidão. Mas quando diz que ninguém lhe dava nada, é que ele, de certa forma, deixou ser gente, do ponto de vista social. Caindo, porém, em si, ele diz, né? Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ele não lembrou do irmão mais velho, lembrou dos empregados. A condição de empregado, a condição de serviçal do pai dele era melhor do que a condição que ele tinha. Levantar-me-ei, versículo 18, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, o pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e disse o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo, alparcas nos pés, e trazei também um bezerro. Isto é, ele fez festa para isso. O que podemos aprender disso aqui em termos de memória, né? Quando diz pai, dá-me, que é o próximo texto, pai, dá-me os bens que me tocam, e ajuntando tudo partiu, o Noé faz uma observação muito interessante, que o país distante é o mundo no qual não se respeita o que em casa é considerado sagrado. Ele diz: casa é o centro do meu ser, é a minha referência, é o lugar onde posso ouvir tudo o que preciso. Eu não estou aqui nem vou, porque entendo que essas experiências, às vezes, de sair da casa,
é a experiência de amadurecimento, né? Mas no caso desse rapaz, ele deu com os burros na água. A expressão burros na água é uma expressão, de uma história que diz que um tropeiro, ele tinha uma carga para entregar, eram acho que 2 tropeiros, e um foi por um caminho mais distante. E ele achou que se atravessasse o rio, ia ganhar tempo, ia ganhar mais dinheiro, ia fazer as coisas com mais eficácia, né? A eficiência talvez seria ir por um caminho mais longo, mas entregar a carga. Ele quis trabalhar com eficácia e atravessou o rio, e ele tinha uma carga de algodão. E o algodão encharcou de água, pesou, ele perdeu não somente a carga, como também os burros que morreram afogados. O burro que morreu afogado. Então, dar com os burros na água é aquela expressão quando somos derrotados, como a experiência foi negativa, né? Mas deixar a casa também significa raiva, ressentimento, ciúme, desejo de vingança, luxúria, ganância, antagonismo, rivalidades. São sinais da saída de casa. Eu não quero, na realidade, me deter na questão do pródigo. O meu foco não é o pródigo que sai de casa. Ele deu com os burros na água. Às vezes a gente sai de casa ou rompe com algumas coisas na vida, com alguns relacionamentos com o nariz em pé, né? Às vezes rompemos com amizade de tantos anos. Se há uma coisa que me faz mal, é quando se uma amizade é rompida. Me deixa muito mal. Porque a gente, mesmo na cordialidade, você dirige afeto às pessoas, né? E o afeto às vezes é tratado como cachorro magro, todo mundo chuta. E às vezes você sai com arrogância, você sai com empáfia, você sai, despreza uma comunidade, às vezes até a igreja, inclusive, né? A igreja não serve para mim, não serve para criar meus filhos, não tem padrão social para mim, não tem padrão social para minha família, e vai assim. Mas geralmente essas igrejas, elas se tornam a casa do pai. Não é a casa da mãe Joana, mas a casa do pai. No sentido que é o lugar onde você traz de volta, pode voltar para a sua possibilidade de reencontro. A professora Karen Vondrasek, num livro Caminhos da Graça, um livro muito bom, assim como estudou, é bom. Ela diz que não é fácil deixar o lugar da infância e partir para o deserto. Não é fácil, né? Ela compara esse romper com a infância, romper com a história, sair de casa para estudar, né? Às vezes tem a impressão que eu tenho que alguns colegas, depois do curso que fazem, vão abominar a galinha por causa do ovo. Tem pessoas que comem o café da manhã, almoço e jantar porque não tem outra coisa. E às vezes deixar a família, deixar uma história, deixar a casa para estudar, para uma transferência, tarará, não é fácil. Às vezes é preciso, diz a professora Karen, sofrer com algumas pragas para deixar ir, né? Mas, entretanto, quando a pessoa, preste atenção nisso, quando a pessoa se afasta de sua vida emocional, corre, falta um R ali, o risco de tornar-se desalmada e não percebe que a sua vida está cada vez mais enrijecida e pobre. Quando a pessoa, texto tem que ser corrigido lá. Quando a pessoa, desculpe lá, texto. Quando a pessoa se afasta de sua vida emocional, eu tenho uma vida emocional. Eu rompo com tudo isso.
jogo fora tudo isso. Eu vi no 513 eles comentando de um vídeo essa semana. Aquilo pode ser só uma recordação, né? E que era um tempo que alguns eram bem mais magros, né? Alguns falaram de peso, eu vi aquele negócio, eles tocando num dos nossos retiros, um vídeo gravado, e começou a trazer. Aquilo pode ser apenas recordação, ou aquilo pode indicar uma mudança de atitude, o início de mudança de atitude. É como se fosse, olha, nesses últimos anos, eu rompi, ou eu perdi amizades que eu tinha lá, e eu quero recuperar essas amizades. Porque eu tenho história com esse povo. O meu ser tem partículas desse povo. Tem partículas desses amigos. Tem partículas da minha história de infância. Tem partículas da minha história de adolescência. E por algumas circunstâncias da vida, às vezes tem maridos e tem esposas ou namorados e namoradas que querem que o cônjuge jogue todo o passado fora. Joga os amigos, os colegas de escola, como se a vida passasse, só existia a partir agora desse momento que eu estou namorando com A ou com B. Isso não é bom. Isso não é bom. Ah, porque o amigo fazer coisa errada, os novos também podem fazer. Romper com a história emocional se torna uma pessoa desalmada, que vai ficando enrijecida, vai ficando pobre. E eu dou uma sugestão: hoje, se tiver oportunidade, liga para um amigo de infância que você deixou lá há tantos anos, procura o telefone dele. Só estou ligando para você que deu saudade hoje, quero conversar. Porque quando a gente reencontra um amigo, pode ser 40, 50 anos depois, é como se fosse ontem. Mas eles estão lá presentes, né? Quando, diz ela, quando a herança paterna termina, vem a fome, fome de sentido de vida, fome de relacionamentos genuínos. Isso é verdade. Gerson Borges tem que naquela gravação dele sobre o pródigo, diz: quero ir embora daqui, não vou me despedir de ninguém. Alguns não se despedem para não sofrer, ou não causar sofrimento. Outros não se despedem porque está deixando que não valoriza, ainda que tenha sido valorizado. Parto nesse trem que sai às 5 horas, na hora que todo mundo está dormindo. Se alguém perguntar por mim, não dê nenhuma explicação, eu parto sem querer partir nenhum coração. Não sei nem para onde eu vou, só olho para o longe, isso é tudo. Parto nesse trem que vai fazendo a curva, espero nunca mais voltar e meu passado esquecer. Só se perder a memória, ou jogar lá, acho que está lá. Lembra que eu falei isso sobre o Cyrulnik da resiliência, que diz que o trauma está lá. Não dá para esquecer. Eu não vou ser escravo. Eu parto sem querer deixar saudades em você, espero nunca mais voltar e o meu passado esquecer. Sim, parto sem querer deixar saudade. E alguns queremos viver a vida assim. Por rejeitar o tempo que éramos, talvez tínhamos mais dificuldade financeira. Eu ainda lembro até hoje, eu não sei que fim levou meu amigo de primário, Amaury. Eu já disse aos irmãos, eu me sentia muito mal, meu pai fez muito esforço para manter escola para a gente, pagar a escola. Eu tinha um constrangimento quando eu via Amaury puxando carroça, foi meu colega de classe. E como já se vão quase 35 anos que eu deixei Recife, eu perdi o contato. Eu queria conhecer, queria ver a Amaury. E se puder fazer algo por ele. Porque foi meu amigo. Como foi meu amigo, o Silvio, que tentou na época sequestrar o cônsul da Holanda. Era doido. Mas era um cara legal. Na realidade, maluquice de adolescência. Quem sabe ele até está ouvindo, né?
esse passado, por isso que dói perder amigos. Eu pelo menos sofro. Quem inventou o verbo deletar foi o cão. Não se deleta pessoas, não se deletam pessoas. Eu penso. Desculpa quem pensa diferente. Mas o que eu quero dizer nisso tudo é que a ênfase não está no país distante ou no pródigo, mas na oportunidade de retorno ao lar, berço das memórias. Ele diz, caindo porém em si, né? Ele diz, ele tomou consciência, ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou de Deus, em outras palavras. Você lembrou de Jesus. Você lembrou de um pai, um avô, uma tia, um vizinho. Alguém foi amoroso em algum momento com você. Não é possível que na sua história só teve trauma. Então, se só teve trauma, vamos trabalhar para transformar esses traumas em questões positivas. Por isso que alguns retribuem os traumas que sofreram no mundo ajudando pessoas. Porque na cruz também Jesus levou os nossos traumas. Então, na realidade, quando fala aqui do Pai, ninguém volta para onde não se sente amado. Eu passo por isso às vezes. Levo cada chute no traseiro, que eu não sei como não deu ainda. Vai ficando mais velho, é perigoso, porque os ossos ficando mais fracos. Não sei se você já levou chute no lugar que se costuma sentar. Mas quando essas pessoas têm alguma dificuldade, elas sabem que aquele irmão, que às vezes é assim durão, que aquele meu pai, que aquele meu tio, que aquela minha tia, é o lugar que eu vou encontrar apoio. Não é demérito nisso. Isso significa reflexo do amor de Deus. Ontem, lá na estação do trem, eu sempre fico atento à estação de trem. Tem uma história interessante. Estação do trem. E ontem tinha um senhor que estava em delírio. Estava brigando com, não sei com quem, com ele mesmo, talvez. E falando disso, olha, para falar de Jesus tem que ter doçura. Eu não sei que Deus ensinara a você. Deus tem doçura. Deus é sempre uma porta aberta. Qual a sua porta aberta do ponto de vista humano? Os seus filhos, os meus filhos, é algo que eles têm e eu me preocupo. Me preocupo com isso, porque às vezes você parece que joga todo um trabalho fora. Os meus filhos, será que tenha consciência de que se alguma vez na vida passarem algum problema, a minha porta vai estar aberta para eles. Ou a minha casa é cheia de tetras de rancor. Houve retorno porque ele via um pai que certamente na estrutura é forte. Deus é forte. Deus diz, olha, filho, tem caminho de morte, caminho de vida. Mas Deus não faz isso quando você... Eu não disse? Eu não disse que você vinha pedir arrego? Eu não disse que você ia bater na minha porta? Deus não faz isso. Deus não faz isso. As estruturas fazem muitas vezes. Deus não. Porque esse filho... Tem um outro problema aqui que é o irmão que a gente vai... Aliás, eu nunca voltei esse tema do irmão desde o nosso retiro sobre o pródigo. Um dia eu volto. Eu não sei, você não tem coragem de voltar para um lugar que sabe que vão bater a porta em você. Você não vai voltar para isso. Por isso que alguns vão lá para Cracolândia.
As minhas memórias afetivas positivas não apenas trazem recordação, mas trazem referência a um lugar que o amor era o elemento fundante. Para amar não precisa ter dinheiro. Para amar não precisa ter fartura. Para amar precisa ter coração. Às vezes, irmãos, eu termino com isso. Precisamos sentir o nosso cheiro ou o mau cheiro como uma tomada de consciência ou atitude para procurarmos nossas memórias afetivas. Uma das coisas que eu percebo, quem vive nas ruas, dificilmente a gente nega um banho aqui na igreja, é que às vezes se perdeu tanto a identidade, tanto a sensibilidade sobre si mesmo, que você nem sente que está com mau cheiro. Às vezes eu preciso sentir o meu mau cheiro. Para buscar um lugar onde eu possa tomar banho de amor, de atitude. E é claro que isso é muito fácil ser incoerente com isso e ficar só em discurso. Mas o que eu gostaria de convidá-lo é que, além das memórias que nós qualificamos de negativas, são aquelas que trazem traumas, comece a procurar algo de bom que alguém fez por você. Não vale a pena se romper relacionamento por causa de ideias. Jesus é maior do que isso. Talvez seu pai e sua mãe não puderam ser além daquilo, porque foi aquilo que eles receberam. Você é mais instruído, inclusive para compreender a história do outro. Mas deve haver em algum lugar, nas gavetas da sua vida, alguma memória positiva. Alguma memória que vai fazer você mudar de atitude em alguma coisa, recuperar a sua vida. Ou ficar preso, um elefante preso numa cordinha, onde o próprio Deus fica limitado na ação do Espírito, porque você se prende a coisas que são reais, mas que não são as mais importantes. Isso você precisa julgar também, não adianta eu dizer isso. É você pensar que lembrar do cheiro da comida de sua mãe, ou do seu pai, ou do jeito de seu pai chegar em casa, ou do tio, ou da vizinha, ou da professora, vai fazer com que você comece a sentir-se melhor e tomar um novo rumo na vida. Nossa história não é feita apenas de memórias negativas, e ainda que tivessem sido feitas, né? como o Boris Cyrulnik, você pode criar resiliência em cima disso. Deus te capacita para isso. Deus te capacita para olhar com perdão, se tiver que trabalhar depois, e vai fazer com que você comece a tratar das memórias de sua vida, tanto negativas como positivas, porque elas existem, de forma onde Deus passa a ser o construtor desse novo momento da sua vida. Que o Senhor nos ajude a enxergar isso. Se os nossos olhos forem bons, certamente encontraremos coisas boas. Se os nossos olhos forem só maus, julgadores, lembranças que só queremos lembrar o que foi mal para a minha vida, eu não vou enxergar outra coisa. Eu não vou enxergar. O pródigo nos ensinou isso. Pai
Eu caí em si, tomei consciência, senti o meu cheiro. Eu quero ser um dos seus empregados, mas eu não quero ficar nessa condição de vida. Ele disse, não, filho, você é meu filho, vamos fazer uma festa aí para você voltar. E as memórias afetivas têm as positivas têm esse aspecto de abraço, né? Então, é uma questão de decidir o que eu vou fazer com isso. Trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. É o hino que vamos cantar, e vamos cantar esse hino durante... Tenham paciência, vamos cantar durante 8 domingos. Né? Os domingos vamos juntar as palestras. Para que possamos lembrar que é muito bom pertencer a um Deus de amor. Né? Eu me lembro de um irmão chileno que passou numa crise muito grande porque não conhecia o pai, né? Tinha lá os seus traumas, tem um lado bom do seu coração também. Talvez esteja até me ouvindo. Criava peixe no batistério da primeira igreja batista de Santiago, acho que era Santiago. Ele chegou em crise porque não sabia quem era o pai. E o pastor disse, não, filho, não. Você é filho do melhor pai do mundo, você é filho de Deus. Você nunca está só. E nunca estamos sós. Mas que possamos tratar aí com mais clareza dessas nossas memórias. Deus nos abençoe e fiquemos em pé. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus te amo. Em Ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de Parafraseando um poema, que as suas memórias afetivas positivas possam te levar à casa dela. No sentido de levar você onde precisa ir, tá? Eu quero nesse momento de intercessão orar pelos aniversariantes, os irmãos que têm pedidos. Há um pedido em relação à irmã Giselda, que está enferma. Ore pelo meu pai, que está hospitalizado. E não esqueça de orar uns pelos outros na semana. Mas venham à frente, quero orar por você, aqueles que estão aí enfrentando suas lutas. A senhorinha de 90 anos pode vir.
Vamos orar. Pai, hoje aprendemos sobre o Teu amor. E é o Teu amor que nos faz ter esperança. Não somos filhos apartados de Ti. Talvez alguns de nós possamos andar distantes, mas o Teu amor não se apartou de nós. Tu és sempre a casa que podemos voltar. Tu és sempre a casa para a qual podemos retornar em nossos períodos difíceis e em nossos momentos de alegria. Te agradeço pela vida dos aniversariantes aqui, Senhor. Te agradeço e peço que Tu possas multiplicar sabedoria sobre as vidas, dando paz, saúde, Senhor. O consolo sempre da Tua presença. Oro pelos enfermos, lembro da irmã Nevinha, da irmã Terezinha Rosa. Peço pelo meu pai, pela Giselda, Senhor. Tu és o Senhor e tens controle sobre todas as coisas. Meu Pai, Tu conheces o coração de cada filho aqui. O coração de cada um está aberto diante de Ti, Tu sabes. Tu nos conhecestes antes de sermos, quando éramos ainda informes. Nem formados éramos, Senhor. Tu sabes o que está no coração de cada um. Tu sabes a necessidade de cada um. Tu sabes a libertação que talvez cada um de nós necessite. Mas por isso eu peço, Senhor, que Tu possas atentar para a súplica e a oração que se faz neste local. É o Teu povo reunido, estamos orando juntos, Pai. Não sou mediador dessa súplica, apenas oro conjuntamente com os nossos irmãos. Tu sabes disso, o mediador é Jesus. Por isso atentai, Senhor, e pedidos e súplicas que só Tu conheces. Talvez dores do coração que só Tu conheces. Mas queremos reafirmar também a nossa gratidão por Tua provisão e o Teu cuidado sobre nós. Porque nós temos, cada um aqui tem prevalecido, Senhor, porque eu sei que muitos têm passado por lutas muito grandes. Mas Tu tens prevalecido e dado poder a esses irmãos que vêm de Ti a prevalecerem. Oro também pelos pastor Gil, na fase de recuperação do seu transplante. Cuidar da vida dele, abençoai a família, abençoai a família que doou o pulmão, Senhor, para que eles possam ter confortos, também serem abençoados. Abençoa os médicos, enfermeiros, concede essa alegria aos filhos e à família, Senhor. E agora, Pai, sempre na condição menor, de pastor menor desse rebanho, confiados em Jesus, sumo pastor das nossas vidas. Ergo a minha mão para abençoar este povo e eu faço em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe. Deus abençoe vocês.